Existia um praticante de Kung Fu muito famoso chamado Bruce Lee. Então a maioria aí das antigas conhece, né? Então Bruce Lee, ele morreu muito jovem, com 32 anos. Ele tinha uma característica, tá? Ele tinha uma característica. Por exemplo, se ele observasse que alguém fazia um movimento de arte marcial, por exemplo, nunchaku, aquele aparelhinho chamado nunchaku, 2 bastãozinhos com uma corrente no meio. Ele tinha um aluno dele que manejava nunchaku de uma maneira como ele nunca tinha visto ninguém manejar o nunchaku. Aí o Bruce Lee falou assim para esse aluno dele. Falou assim, poxa, faz os movimentos para eu ver. Aí o camarada fez para ele ver. Aí ele observou. Aí ele começou a treinar aquilo ali o dia inteiro. Passados 3 meses, aquele aluno dele viu o Bruce Lee manejar nunchaku e ficou impressionado. Falou assim, ué, você está manejando melhor do que eu agora. Como é que pode isso? Então eu estou citando esse exemplo de uma coisa secular do mundo para a gente trazer para uma coisa espiritual. Como Paulo, Shaul dizia, eles fazem por uma coroa corruptível, nós fazemos, no entanto, por uma incorruptível. Então, trazendo essa linha de raciocínio do Bruce Lee, que é uma linha bem oriental, e vocês vão ficar impressionados que muita coisa que o chinês faz, o japonês, o coreano, tem mais a ver com a Torá do que a gente imagina, tá bom? Então isso é uma coisa que o oriental chama de foco, focar numa coisa só, tá? Então, às vezes a gente fica preocupado assim, são 613 mandamentos, e a gente acaba que não foca em nenhum. Então a gente tem que ter essa noção de que, por exemplo, Yahuwá, essa semana, qual o mandamento que eu vou focar mais? Qual o mandamento que tu queres que eu aperfeiçoe, que eu estou com dificuldade em cumprir? Eu vou ler um comentário aqui do Humash, tá? Humash é uma coleção com 5 volumes, tá ok? Que nós temos com um comentário dos 5 primeiros livros das Escrituras, tá? Da Torá. Aqui tem 4 e o 5º está aqui comigo, tá? Esse que está aqui comigo é de todo o livro de Deuteronômio, Devarim, tá ok? Então, aqui nós vamos ler um comentário interessante sobre o nome da Paraxá, tá? Kitavô significa quando entrares, como no versículo, quando tu entrares na terra que Yahuwá está dando a você. Em que ponto, de acordo com a Torá, a entrada aconteceu? Então, nossos sábios, eles debatem muito sobre isso, tá? Quando aconteceu a entrada do nosso povo de Israel na terra prometida, tá? Nós podemos afirmar que tão logo uma pessoa coloca a sua mão em um quarto, ela de fato entrou nele? Então vamos pensar aí, todo mundo, tá? Então você tá para entrar no seu quarto, você botou a mão no quarto, tá? Será que você entrou no quarto? Só de você botar a mão? Ou a pessoa deve colocar a maior parte de seu corpo dentro do quarto? Ou só pode ser dito que a pessoa entrou quando seu corpo inteiro estiver dentro do quarto, tá? Do cômodo. Entendeu, irmãos e irmãs? Quando que nós entramos realmente em algum ambiente? É quando entra a mão, o dedo? É quando entra a maior parte do corpo? Ou é quando entra todo naquele cômodo, naquele quarto? Então vamos refletir sobre isso. Similarmente, em que ponto foi considerado que a nação entrou na terra? Quando que Israel entrou na terra? Então os nossos sábios debatem muito sobre isso. Quando as primeiras pessoas chegaram? Ou todas elas vieram e se estabeleceram antes de podermos dizer que elas realmente entraram? O Talmud vai dar resposta, tá? Uma entrada parcial não é considerada entrada. Ponto final. O Talmud diz isso e nós concordamos, tá? Da mesma forma, o Rashi é um dos maiores comentaristas do nosso povo, de Israel, tá? O Rashi explica no começo da nossa paraxá, da nossa porção semanal, que quando vocês entrarem na terra, se refere a quando Israel conquistar a terra e a dividir, tá? Então isso aconteceu plenamente nos dias de Yahusha, tá? Yahushua, bin Nun, Josué, filho de Nun, tá? Josué da tribo de Efraim, tá bom? O efraimita Josué, ele que repartiu a terra, tá bom? Então vamos lá. Curiosidade é que Josué tinha o mesmo nome do Messias, tá? Yahushua, tá? Yahusha, Yashua, tá? E no aramaico Yeshua. Então vamos lá. Já era um prenúncio do que o nosso Messias Yahushua faria, tá? Então agora que nós estamos aguardando a segunda vinda do Messias, ele vai repartir a terra, tá? Ele vai dividir a terra para as tribos de Israel. Nós vamos voltar para a terra prometida, ele vai julgar as nações, vai estabelecer o Shabbat Gadol, o grande sábado, que é o reino milenar, tá bom? Então tudo que nós vimos nos dias de Josué era uma figura, tá? Acerca do que o nosso Messias vai fazer em breve. Então vamos lá. Isto nos ensina uma lição importante para a vida diária.
que nós devemos entrar totalmente e com todo o coração em tudo que fazemos para Yahuwah, tá bom? Então, não tem esse negócio de fazer as coisas com má vontade, tá? Então, muitas vezes, infelizmente, as pessoas se dedicam totalmente, tá? Nós vemos em nossa sociedade decaída, as pessoas, por exemplo, fazem uma faculdade, aí elas precisam estar lendo um livro muito grosso, tá? Às vezes vários livros, fazer monografia, várias coisas, prova, trabalho, seja o que for. Estou dando um exemplo de estudo. E a pessoa toma café, toma guaraná em pó, fica acordada até de madrugada para fazer aquele trabalho, para conseguir um diploma, para conseguir uma posição, um emprego no futuro, tá? Então, é justo, é lícito que a pessoa faça isso? Sim. Mas se ela faz isso para uma coisa em prol do seu próprio benefício, muito mais para as coisas do Criador. Então, nós devemos refletir sobre isso, tá bom? Então, o Espírito que Yahuwah fez habitar em nós, ele anseia por nós ao ponto do zelo, caná, do ciúme, tá? Então, Yahuwah, ele quer que nós façamos para ele com muito mais energia do que nós fazemos as coisas para nós mesmos, tá bom? Então, olha só que interessante. Então, nós temos que fazer as coisas de todo o coração, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar até no tema do Shema, que é o antídoto diário, a injeção diária, o Shema Israel, tá? Shema Israel, Yahuwah Elohim, Yahuwah Echad, tá? Deuteronômio 6:4, vai do 6:4 até o 9. Pode falar. Quando você está trabalhando, né? Aí se o patrão falar assim, ó, eu vou te dar uma promoção se você aprender a falar alemão, né? Você vai se dedicar a fazer de tudo, porque você sabe que vai ganhar mais, vai ser promovido. Aí, quer dizer, às vezes para aprender o hebraico as pessoas acham dificuldade. Né? Não é que o hebraico é uma língua fácil, as letras são diferentes, mas é uma língua que não é tão difícil. Não é tão difícil. Então, assim... São só 22 letras, tá? É só uma questão, assim, de dedicação, aos poucos. Você não precisa ser correndo, nem rápido, né? Tudo é possível, né? E... Porque, assim, a gente tem que aprender, ou a gente está nas coisas, ou a gente não está. A gente entrar... Só parte de nós. Vai entrar nas coisas do Criador botando só o dedinho, só a mão? Vai botar só uma parte do corpo? Ou tem que entrar totalmente? Tem que entrar totalmente, né? Por isso que a Escritura fala que Abraão, ele era entrável em dias, ele não tinha medo da vida. Não tinha medo da vida. Mergulhava na vida. Então, a Escritura, a Torá nos ensina a não ter medo. Você percebe que o povo de Israel é um povo que não tem medo, é um povo que luta. O exército de Israel é um exército que está ali presente, de frente, né? Ele se reveste tanto das armas mesmo, né? Normais, no exército, quanto das armas espirituais. Eles levam a Torá, eles vão de talite. Né? Você nota que é uma visão diferente da nossa, do mundo ocidental. É um soldado só para levar a Torá. Tem um soldado israelita, o nosso exército lá em Israel tem um soldado que leva o Sefer Torá. Sefer Torá, para quem não sabe, tá? Existem de vários tamanhos, tá? Lá em Israel é muito comum os soldados levarem um bem grandão mesmo, tá? Então eles levam aquele Sefer Torá. Meio metro? Nem sei, eu sei que é bem grande. Coloca no ombro, vem. Nós temos um ali em cima, ó. Tá dando para os irmãos e as irmãs verem? Lá em cima. Não tá dando não. Tá dando muito não, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui é chamado, os nossos irmãos em Israel apelidam de bebezinho, tá bom? Tá? É uma miniatura, tá ok? Tá? Então, o que os soldados levam é maior, tá bom? Levam para guerra. Então, aqui nós temos a Torá, tá bom? Aqui os 5 primeiros livros das Escrituras é um rolo, tá bom? Vou pedir o Daniel que segure aqui, depois eu ponho lá de novo, tá? Isso. Então, tem um soldado só para levar esse Sefer Torá, tá bom? Só para os irmãos e as irmãs terem ideia. Ou seja, é uma batalha física, o soldado se prepara para a batalha física, mas para a batalha espiritual também, tá? Então, vamos continuar. Uma entrada parcial, diz o Talmud, não é considerada uma entrada. Da mesma forma, o Rashi explica no começo da nossa paraxá, que quando vocês entrarem na terra se refere a quando Israel conquistar a terra e a dividir, tá? Isto nos ensina uma lição importante para a vida diária, que nós devemos entrar totalmente e com todo o coração em tudo que fazemos para Yahuwah. Quando uma pessoa emerge completamente em tudo que ela faz, não ocorre apenas uma melhora quantitativa, ou seja, de quantidade apenas, em suas ações, o quanto ela está envolvida. Porém,
uma mudança qualitativa, de qualidade, que afeta radicalmente a maneira como ela está envolvida, tá? Então, quem quiser anotar, a minha esposa, Rosemary, a Mary falou sobre Abraão que era entrado em dias, está em Bereshit, tá? Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Então a Torá fala que Abraão era entrado em dias, ou seja, ele metia a cara. Quando amanhecia o dia, Abraão já devia de comemorar, tá? Como nós fazemos, Modeani lefanecha, melech hai vekayam, sherrezar tabi nishmati behen lá, rabai emunaterra. Agradeço eu perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. A primeira oração que todo israelita faz quando acorda, que eu faço, todo mundo aqui na minha casa faz, todos os irmãos e irmãs, a gente sempre ensina isso, tá? É uma tradição maravilhosa do nosso povo de Israel, relembrando essa alegria que Abraão tinha de entrar na vida. Então nós fazemos a oração Modeani quando nós acordamos, e as mulheres falam Modani, tá? Que na forma feminina é modar, os homens é Modeani e as mulheres Modani. Então a gente se lembra de Abraão, ou seja, nós queremos dizer para o nosso Criador, nós assim como nosso pai Abraão, nós queremos ser entrados em dias, nós não temos medo da vida. Obrigado por esse presente, obrigado porque tu me deste o aval para viver mais um dia, um password, vamos dizer assim, uma liberação, uma ficha para a gente viver mais um dia, tá? Então é um presente, tá ok? Então vamos lá. A fim de atingir um estado de total imersão, que significa uma entrada, a pessoa deve temporariamente renunciar a qualquer outra preocupação ou interesse e se dedicar ilimitadamente ao assunto em mãos, com devoção e concentração incondicionais. A pessoa deve se entregar, não permitindo que nenhuma inclinação pessoal interfira na pureza deste ato, tá? Então, vamos abrir em Lucas, o livro de Lucas 9,62, vamos lá. Vamos ver o que o nosso Messias Yahushua nos aconselhou, tá? Lucas 9,62, a Bessorá de Lucas, tá? O médico amado, Lucas, tá? Discípulo do apóstolo Paulo, de Shaul Hachalia, tá? Então Lucas, ele fez um relato em ordem. Se você quiser ler uma Bessorá, um evangelho em ordem cronológica, leia a Bessorá de Lucas, tá? O evangelho de Lucas, tá? Ele colocou em ordem cronológica, tá ok? Vamos lá. Lucas 9,62. E Yahushua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim, tá? Então você vai lançar a mão do arado, mão no arado, e você vai ficar olhando para trás, você vai errar tudo. Aqueles sulcos, aqueles buracos que você tem que abrir no campo, na lavoura, vai sair tudo torto, tá? Então lançou a mão no arado, não pode ficar olhando para trás, tá bom? Então tem que concentrar nas coisas do Criador. Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele fala: uma coisa eu faço, eu me esqueço o quê? Das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, tá? Ou seja, e ele ainda diz assim: não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu faço isso, eu esqueço o que ficou para trás e prossigo para o alvo, tá bom? O alvo é Yahushua HaMashiach, tá bom? Então vamos continuar. Vamos abrir em Devarim, tá? Deuteronômio 6, do 4 até o 9. Para quem não sabe ainda, esse texto é um mandamento, tá? Todo o povo de Israel, todas as pessoas que servem ao Criador, tá? Que aceitaram o Messias de Israel, tá? Elas deveriam fazer essa oração quando acordassem, tá? E quando fossem dormir. Então nós fazemos todos os dias essa oração aqui em casa. Todas as pessoas fazem essa oração. Por exemplo, todo israelita, por exemplo, especialmente os nossos irmãos da casa de Judá, eles fazem, tá? Então a gente sempre relembra esse mandamento. Deuteronômio 6, do 4 até o 9. Vamos ler aqui para a gente entender essa entrada de todo o coração, do corpo inteiro. Vamos lá. Shema Israel, Yahuá Elohim, Yahuá Echad. Escuta, Israel. Yahuá é o nosso Elohim. Yahuá é um. Amarás, pois, a Yahuá, o teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua capacidade. Olha que coisa interessante, tá? Eu não vou ler até o 9 não, tá? Depois os irmãos e as irmãs leiam com calma, tá bom? Então temos que amar a Yahuá, o nosso Elohim, com todo o nosso coração, com toda a alma e com toda a nossa capacidade, tá bom? Então é triste, mas tem que dizer, o nosso Messias, ele até falou que os filhos das trevas muitas vezes são mais astutos do que os filhos da luz, tá? Por exemplo, lá no relato da Torre de Babel, na construção da Torre de Babel,
lideradas por Nimrod, tá? Que é a primeira tipologia do antimessias, do anticristo, unificando o mundo, tá? Em prol de um objetivo egoísta, tá? O próprio Yahuwah falou, né? Que o coração de todo o povo é um. Eles são um em tudo aquilo que eles estão falando. A unidade que eles estão tendo é assombrosa, tá? Para fazer o mal. Então, Yahuwah desceu e confundiu as línguas ali em Babel, porque a unidade deles era tão grande, a dedicação para fazer o mal daquele povo ali da época de Nimrod era tão grande, que se Yahuwah não descesse, não confundisse as línguas, tá? O negócio ia ficar feio ali, já desde o Gênesis, tá bom? Então Yahuwah atrapalhou aqueles planos ali deles. Então, nós que servimos ao Criador, tá? Nós temos que ter essa dedicação total, essa unidade. Nós não podemos, como povo de Israel, nos dividir por causa de pequenas coisas, tá? Lembrar que nós somos 12 tribos. Na história do nosso povo sempre teve briga, tá? Ao ponto de que nos dias de Roboão, tá? Filho de Salomão, e Jeroboão, que foi levantado da casa de Efraim, Israel se tornou 2 nações. Roboão ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, assim como a maioria dos levitas, tá? E Jeroboão, da tribo de Efraim, ficou liderando 10 tribos, tá? Então vamos lá, foi sempre uma tendência do nosso povo essa divisão, a gente tem que se unir, lembrar do Salmo 133, 1, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, tá? Então, vamos continuar. Em outras palavras, embora uma pessoa tenha várias camadas por meio das quais ela se relaciona com o mundo e lida com a vida diária, ela consegue descamar estas camadas e estabelecer uma conexão direta da alma com o que ela está fazendo. Se ela for bem sucedida em fazer isto, então ela e a sua ação se tornarão uma entidade indistinguível. A título de ilustração, quando a alma entra no corpo para trazê-lo à vida, então vamos voltar no tempo aqui, tá? Irmiarro, Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e eu te dei as nações como Navi, como profeta. Então Yahuwah já tinha visto o momento antes da concepção de Jeremias, de Irmiarro, e já tinha um plano para ele. Então vamos retroceder aqui, tá? E vamos pensar no momento de nossa concepção, tá? Em que, por exemplo, em Eclesiastes 12 fala que quando nós morremos, o pó volte à terra como era, e o Ruach, o espírito, volte a Elohim que o deu. Se voltou é porque já estava com Elohim, ou seja, no momento exato da nossa fecundação, Elohim, os nossos espíritos, tá? Eles estavam nas mãos de Elohim, tá? E ele deu o disparo, e quando chegou o momento específico, vamos dizer assim, da fecundação, tá? Então, o nosso espírito, ele se fundiu com o corpo, tá? E se tornou uma só coisa. Então, olha que comentário interessante. Quando a alma entra no corpo para trazê-lo à vida, existe uma entrada total, de tal forma que a alma e o corpo se tornam um. Agora o corpo também está vivo. Ele não é meramente vivificado pela alma. Ele próprio se tornou vivo, porque a alma entrou completamente nele, de forma que alma e corpo são verdadeiramente um. Ou seja, o corpo não é vivificado, é mais do que isso, ele se torna vivo, tá? Tanto que quando o que acontece? Quando o espírito volta a Elohim que o deu, a pessoa acabou de morrer, o corpo fica como um saco de batata, né? Não tem vida, ou seja, o espírito, a alma é que trazem essa vida, tá bom? E esta é a lição da Parashá Kitavô. Nós devemos entrar em cada mitzvah, mitzvah é mandamento, tá? Em hebraico. Devemos entrar em cada mandamento que realizamos e em cada ato com o qual servimos a Elohim. Então a nossa observância da Torá se tornará viva literalmente, tá bom? Então a gente leu aqui esse início para a gente entender a ideia central dessa Parashá, tá bom? Então temos que nos dedicar de corpo e alma a tudo aquilo que nós fizermos. Por exemplo, tá? Um exemplo, uma suposição, tá? Quando nós nos dedicamos a alguma coisa, nós devemos fazer com foco total, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu dou aula de Kung Fu, então o pessoal costuma, o Ricardo também deve lembrar dessa história, tá? Existia um praticante de Kung Fu muito famoso chamado Bruce Lee, então a maioria aí das antigas conhece, né? Então Bruce Lee, ele morreu muito jovem, com 32 anos, ele tinha uma característica, tá? Ele tinha uma característica, por exemplo, se ele observasse que alguém fazia um movimento de arte marcial, por exemplo, nunchaku, aquele aparelhinho chamado nunchaku, 2 bastãozinhos com uma corrente no meio.
ele tinha um aluno dele que manejava nunchaku de uma maneira como ele nunca tinha visto ninguém manejar o nunchaku. Aí o Bruce Lee falou assim para esse aluno dele, falou assim, poxa, faz os movimentos para eu ver. Aí o camarada fez para ele ver, aí ele observou, aí ele começou a treinar aquilo ali o dia inteiro. Passados 3 meses, aquele aluno dele viu o Bruce Lee manejar nunchaku e ficou impressionado, falou assim, ué, você está manejando melhor do que eu agora. Como é que pode isso? Então eu estou citando esse exemplo de uma coisa secular do mundo para a gente trazer para uma coisa espiritual. Como Paulo Shaul dizia, eles fazem por uma coroa corruptível, nós fazemos, no entanto, por uma incorruptível. Então, trazendo essa linha de raciocínio do Bruce Lee, que é uma linha bem oriental, e vocês vão ficar impressionados que muita coisa que o chinês faz, o japonês, o coreano, tem mais a ver com a Torá do que a gente imagina, tá bom? Então isso é uma coisa que o oriental chama de foco, focar numa coisa só, tá? Então, às vezes a gente fica preocupado assim, são 613 mandamentos, e a gente acaba que não foca em nenhum. Então a gente tem que ter essa noção de que, por exemplo, Yahuwá, essa semana, qual o mandamento que eu vou focar mais? Qual o mandamento que tu queres que eu aperfeiçoe, que eu estou com dificuldade em cumprir? Então mantenha os outros que você está cumprindo e procura focar naquele mandamento, tá bom? Durante aquela semana toda, apresenta ao Criador. Essa semana eu quero... O povo de Israel faz? Oi? É por semana que eles focam? Exatamente, é por semana. Então a Mary está lembrando isso, tá? Então muitos do nosso povo de Israel fazem isso. Durante uma semana inteira, por exemplo, eu vou focar no mandamento do tzitzit, tá? Então eu vou focar nisso. Eu vou tentar ficar o máximo possível durante o dia, tá? Se possível o dia inteiro com o tzitzit, tá? Cumprindo o mandamento do tzitzit, tá? Eu vou tentar cumprir o mandamento X, Y, seja qual for. Então procura focar, tá? Em mandamentos específicos que o Criador está falando com você e que você está tendo dificuldade, tá bom? Então é assim que a gente consegue desenvolver, entrar totalmente. Vamos lá, vamos prosseguir, tá?